Bom dia, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus e a paz que emana dele faça parte da sua vida, da sua família, durante todo este dia. Nós estamos aqui diante de um privilégio de estarmos vivos, porque as misericórdias de Deus recaíram sobre a nossa vida mais um dia e por isso estamos aqui. E privilégio maior ainda de estarmos reunidos, mesmo virtualmente, para aprender mais sobre quem é esse Deus tão maravilhoso que nos sustenta, nos guia, nos orienta. Que sua vida hoje, nesse domingo, seja um dia de aprendizado, um dia de proximidade com Deus. Que neste dia, neste domingo tão abençoado, preparado por Ele, para cada um de nós, para a nossa igreja, você possa provar da presença dEle na sua vida, essa presença que nos consola, que nos traz esperança e nos direciona pelo caminho ao qual devemos seguir. Amém, meus irmãos? Então eu queria te convidar, você que está em casa, chame sua família, tenha um tempo em família agora de estudo da palavra, de oração, um tempo de comunhão entre vocês e assim também de comunhão com o próprio Deus. Se porventura você está sozinho, tenha um tempo agora de oração, medite na palavra de Deus, mas também ore, fale com Ele. E eu queria começar esse tempo de escola dominical com uma oração. Você possa agradecer a Deus pela semana que se passou, pelas providências dele sobre a sua vida, sobre o agir, agradeça pelo agir dele sobre a sua vida, mesmo não merecendo em nenhum momento o agir de Deus e a misericórdia dele por nós. Ele continua sendo bom e continua nos abençoando, mesmo em meio a nossas falhas, nossas iniquidades e até mesmo a nossa falsidade, porque às vezes a gente não busca Ele como deveríamos, mas mesmo assim Ele continua sendo fiel para com cada um de nós. Então vamos agradecer, meus irmãos, através de uma oração. Maravilhoso Deus, nós queremos louvar o Teu nome por este dia tão abençoado, este domingo preparado pelo Senhor na eternidade, para estarmos aqui, Pai. Obrigado pela nossa vida, obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu mais este dia, mais esta manhã. Nós Te louvamos pela nossa família, Pai, pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor para caminhar conosco nesta terra, para provarmos um pouco do Teu amor expresso através da nossa família, Pai. Nós Te louvamos pela provisão que o Senhor tem tido para com cada um de nós, o alimento de cada dia, Pai, o nosso trabalho. Obrigado porque nós temos saúde, nós temos um teto, Pai. Obrigado porque em tudo isso nós vemos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu grande amor sendo expressado sobre cada um de nós, Pai. Obrigado também por esse tempo de escola dominical tão precioso, um tempo curto, sim, mas um tempo usado pelo Senhor para nos transformar, para moldar nosso caráter, nosso coração, segundo a Tua vontade, Pai. Nós Te louvamos por isso, Te agradecemos pelo Teu agir, pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. Nós entregamos nesse momento a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, totalmente nas Tuas mãos, Pai. Que nada venha nos atrapalhar de absorver aquilo que o Senhor quer que absorvamos nessa manhã, Pai. E que Teu nome seja glorificado, exaltado através da nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós vamos, de fato, adentrar no nosso estudo sobre a armadura de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Semana passada nós fizemos uma introdução, na verdade será um estudo em séries, como nós temos feito há algum tempo já, Estudamos as igrejas do Apocalipse, depois estudamos o fruto do Espírito e agora adentramos na armadura de Deus. Semana passada nós demos uma breve introdução e hoje sim, de fato, nós entraremos, estudaremos, analisaremos cada parte dessa armadura, qual consiste para que o cristão, como um soldado de Cristo, guerreie contra o nosso inimigo verdadeiro, que é Satanás. E foi sobre isso que nós falamos na semana passada, Nós estamos em guerra, uma guerra muito mais que uma guerra física, muito pior do que as guerras mundiais, do que as guerras que assolam o mundo. Nós vemos uma guerra espiritual com Satanás, o inimigo das nossas almas. E Satanás não está só, ele está com toda a sua legião de demônios e vem sempre contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa fé, contra a nossa família. Ele investe para tentar nos afastar de Deus e nos aproximar dele. Então essa guerra ela é constante, ela acontece todo dia, todo momento.
ao nosso redor. Mesmo quando a gente não percebe, nós estamos em guerra contra ele. E nós aprendemos que para guerrear, o soldado precisa estar fortalecido, precisa ter poder. E sabemos que nós, como seres humanos, nós não temos esse poder, essa força. Então nós sempre recorremos à fonte de poder e a fonte de força, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte que nos ajuda, que nos fortalece para guerrearmos contra Satanás e contra os seus principados e potestades. Então, meus irmãos, nós aprendemos isso, aprendemos também que Jesus está conosco nessa batalha. Ele é o comandante que está conosco, que nos orienta, que mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir, é aquele que nos dá a estratégia certa para guerrearmos, para não sermos derrotados por Satanás e seus demônios. Aprendemos também que Ele é aquele que nos abençoa todo o tempo e nos abençoa através de uma armadura. Ele nos protege através dessa armadura. Ele nos deu uma armadura para estarmos protegidos das ciladas e ataques de Satanás. E que a igreja possa viver protegida, mas ao mesmo tempo avançando atrás de pessoas que estão presas, algemadas por Satanás. Então foi isso que nós aprendemos. E para isso, Paulo aqui nessa perícope, nessa parte do capítulo 6, ele descreve uma armadura. Talvez não tenhamos a certeza, mas talvez ele estava se baseando mais ou menos a uma armadura de um soldado romano, o qual ele sempre via, Ele estava sempre presente em Roma, e na verdade todos os lugares tinham soldados romanos naquela época, porque o Império Romano tomava conta de tudo. Então talvez Paulo, olhando um dia para aquele soldado, para a armadura daquele soldado, ele viu como essa armadura era imprescindível para a vida daquele soldado e para a vitória durante uma guerra. Então Paulo, fazendo uma comparação, Paulo aqui ele coloca, ele pega algumas partes da armadura e traz para o lado espiritual, o qual nós, como soldados de Cristo, precisamos revestirmos todos os dias para essa batalha diária. Então hoje, no versículo 14, ele começa a descrever essa armadura, a qual a gente vai estudar hoje. Ele diz assim, então, Efésios capítulo 6, versículo 14, diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Meus irmãos, aqui Paulo já descreve a primeira parte, a primeira peça dessa armadura, a qual é tão importante para nós. Ele diz assim, cingindo-vos com a verdade. Mas o que será cingir? Cingir traz consigo, meus irmãos, a ideia de envolver algo, deixando preso, ajustado, não deixando frouxo. Então aqui, meus irmãos, nós temos a relação da armadura com um cinto. Aqui seria um cinto, um cinturão que faz parte da armadura do soldado. Então é esse cinturão que nós também devemos colocar, um cinturão espiritual. É aquele que envolve a cintura do soldado, que o protege durante os ataques dos inimigos, e que também serve não somente para proteger, mas para sustentar o resto da armadura. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos, Paulo já dando um fundamento, ou seja, colocando uma parte importante da armadura, ou seja, um dos fundamentos, porque ela é uma parte que protege, a cintura, ou seja, protege órgãos vitais do ser humano, do soldado, mas também ao mesmo tempo sustenta outras partes da armadura, como o escudo, como a própria espada, como a parte de cima da armadura, o peitoral ali, a couraça. Então nós vemos que o cinto, ele é muito importante. Então é isso que Paulo está dizendo. E por que ele pede então para colocarmos esse cinturão da verdade? Porque, meus irmãos, nós estamos em guerra contra Satanás, e uma das armas de Satanás contra a nossa alma é a mentira. Satanás nos atinge e lança flechas de mentira sobre a nossa vida. E como ele faz isso? Ele faz isso mentindo, meus irmãos, trazendo na nossa mente, no nosso coração, mentiras, que muitas vezes se nós não estivermos cingindo com esse cinturão da verdade, nós facilmente cairemos em seus golpes, em suas mentiras. Ele mente sobre quem é Deus, ou seja, ele traz uma visão distorcida para nós de quem é Deus. Ele quer dizer para nós, ele quer mostrar para nós a mentira de que Deus está longe de nós, que Deus não se preocupa conosco, de que Deus não nos ama tanto como nós talvez pensemos.
Ele traz várias mentiras de que Deus talvez não seja tão poderoso para nos ajudar nos momentos que nós mais precisamos. Ele mente sobre quem é Deus. Ele também mente sobre a nossa missão. Qual o motivo que nós estamos aqui? Primeiramente, glorificar e adorar o nosso Deus. Dia a dia, ele distorce isso. Ele coloca outras coisas diante de nós para que nós perdamos o nosso foco de viver essa vida de adoração a Deus. Então a gente perde a nossa vida adorando outras coisas ou fazendo outras coisas ao invés de adorar a nosso Deus e buscá-lo e gozar da presença dele para sempre. Ele distorce a nossa missão, e principalmente aquela missão também de proclamar o Evangelho. Ele coloca isso como não sendo necessário. As pessoas não precisam de ouvir, as pessoas não querem, então você não precisa proclamar. Ele coloca essa mentira no nosso coração. Ele também coloca mentira com relação aos efeitos do pecado na nossa vida, porque ele nos tenta para pecarmos. Só que durante essa tentação ele distorce aquilo que nós podemos ver e enxergar sobre o pecado. Ele coloca o pecado como se fosse algo tão inofensivo, algo bom, algo bonito. Mas na verdade ele está nos enganando, nos levando a cair no engano de que o pecado ele não traz consequências, e muito menos consequências devastadoras para a nossa vida. Então Satanás, meus irmãos, ele nos ataca. Ele ataca até mesmo sobre a nossa identidade. Quem somos? Somos filhos de Deus, separados por Deus, escolhidos por Deus. Somos filhos eleitos, sustentados por Deus, amados por Deus. E ele distorce isso. Muitas vezes ele não nos deixa compreender quem nós somos diante de Deus. Então nós nos achamos muitas vezes deuses de nós mesmos, ao invés de olhar para Deus como nosso Pai, sabendo que nós somos filhos que dependemos totalmente dele. Ele distorce a nossa identidade, ele desconfigurou a nossa imagem e semelhança de Deus lá no Éden. E isso nós trazemos marcas até hoje na nossa vida, meus irmãos. De quem nós somos realmente? Pessoas têm dúvidas, pessoas não sabem quem elas são diante de Deus. São mentiras que Satanás lança ao nosso coração para tentar nos atacar, para tentar acabar com a nossa vida, com o nosso ânimo, para nos afastar da caminhada que nos leva a Deus. Porque ele é o pai da mentira. Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o mestre da mentira, meus irmãos. Então, o que ele mais usa é essa arma da mentira contra a nossa vida, contra o nosso coração, contra a nossa mente. Ele coloca as mentiras diante das circunstâncias do nosso dia a dia, para que nós caiamos em suas ciladas. Lá em João 8,44 diz: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é mentiroso. Tudo aquilo que ele propõe diante de nós e para nós é mentira, não é verdade. É algo para tentar nos enganar, algo para tentar trazer confusão na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Então, por isso, a importância, meus irmãos, de estarmos revestidos ou envolvidos com a verdade, para que essas mentiras não nos aflinjam e não nos façam perder o foco de soldados que têm avançado contra Satanás. Mas aí eu te pergunto, qual é essa verdade então que nós devemos nos envolver ou cingirmos? Qual é essa verdade? E eu vejo aqui que nós precisamos, primeiramente, antes de colocar essa verdade, conhecer então o que é essa verdade, qual é essa verdade. Acho que o primeiro passo antes de nós nos envolvermos, ou colocarmos esse cinturão da verdade, é entender e saber qual verdade é essa que eu vou colocar na minha vida, qual verdade é essa que eu vou envolver a minha vida. Paulo aqui, que nos dá a parecer, isso é claro, que ele está falando já para cristãos, para pessoas convertidas a Cristo. Então ele não deixou esse tempo para explicar o que era a verdade, porque ele já tinha falado isso durante toda a carta, durante todo o seu ministério. Ele já deixava claro, e com certeza esses cristãos já sabiam que verdade era essa que nós deveríamos nos envolver nossa vida. Então Paulo aqui, ele usa, na verdade, aquilo que o próprio Jesus disse. Jesus, lá em João 14, 6, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Paulo estava mostrando aqui, meus irmãos, que nós devemos nos envolver, colocar esse cinturão da verdade, que é o próprio Cristo. Cristo, ele é a própria verdade, meus irmãos. Então, quando Paulo está pedindo para que nós
coloquemos esse cinturão da verdade, envolvamos a nossa vida com esse cinturão. Ele está dizendo para que a gente se envolva com o próprio Cristo, com a vida de Cristo em nós. Porque Jesus, sendo a nossa verdade, sendo a verdade que está sobre a nossa vida, sendo a verdade que está diante de nós, Ele é aquele que nos protege dos ataques do maligno, meus irmãos. É Jesus que nos protege. Então esse cinturão da verdade é nos envolvermos com a própria vida de Cristo. Nos envolver com o próprio Cristo. Cristo deve envolver a nossa vida por completo, porque Ele nos traz proteção contra esses ataques, ao mesmo tempo que sustenta a nossa fé. É Jesus Cristo, meus irmãos, que nos dá força para prosseguirmos em meio a tantas dificuldades, a tantos ataques diante de nós. Ele que nos protege, nos poupa a nossa fé, poupa a nossa vida. É aquele que sustenta a nossa fé, a nossa esperança, o nosso ânimo de continuar na caminhada, mesmo diante de ataques tão perigosos e ataques constantes sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Cristo é a verdade, meus irmãos, e após crer nele, o homem torna-se um só com a verdade, ou seja, o homem torna-se um só com ele. Conhecer a verdade tem a ver com uma união íntima com Cristo. Então nós precisamos conhecer essa verdade, meus irmãos, para a gente ter essa união íntima com Jesus Cristo. Quando nós buscamos conhecer essa verdade, nós buscamos também ter uma vida, um relacionamento profundo com Cristo, com Jesus. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer e colocar e envolver a nossa vida. Então eu vejo aqui que ele coloca, qual é o resultado então dessa vida cingida com a verdade. O que Paulo quis mostrar? Qual que é a importância então de colocarmos esse cinturão da verdade, meus irmãos? Cingir-se com a verdade é ter a vida envolta pela vida de Cristo e guiada pela vontade dele. Quando Paulo diz para nós nos cingirmos com a verdade, Paulo está dizendo assim: meus irmãos, se envolvam, que a vida de Cristo envolva todo o seu ser, tudo que diz respeito à tua vida. Se você quer realmente estar protegido sobre os ataques do maligno, sobre a sua vida, se envolva com a vida de Cristo e deixe que a vontade dele prevaleça sobre a sua. Deixe que ele te comande, deixe que ele te oriente, deixe que ele te proteja, porque ele é a própria verdade, meus irmãos, e a verdade quer dizer que ele é a própria sinceridade, a própria fidelidade diante de nós. Sinceridade e fidelidade tem muito a ver com a verdade, e é isso que Jesus é. Ele é verdadeiro, ele é fiel, e é ele que deve envolver a nossa vida. Não são os nossos pensamentos, não são as nossas intenções, não são os nossos conceitos que devem envolver a nossa vida, mas sim a vida de Cristo. Quem Ele é deve envolver aquilo que nós somos. Viveremos uma vida de fidelidade e sinceridade no relacionamento com Deus, fortalecendo assim a nossa comunhão com Ele. Quando nós nos cingimos com a verdade, nós viveremos essa vida sincera, essa adoração verdadeira para com o nosso Deus, meus irmãos. Essa fidelidade que muitas vezes nós não temos para com Ele. Cingir-se com a verdade, com o cinturão da verdade, é viver uma vida sincera, um relacionamento profundo, buscando cada dia mais se aprofundar e buscar conhecer mais quem é esse Deus e viver uma vida de adoração total a Ele. Isso é cingir-se com a verdade, isso é o resultado de uma vida cingida pela verdade, uma vida direcionada pelo próprio Cristo, que é a verdade. É uma vida que visa buscar um relacionamento mais fiel e sincero para com o nosso Deus, um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. Isso nós devemos buscar todos os dias, meus irmãos. Porém, nós sabemos então que com essa armadura, com essa parte da armadura, nós poderemos viver dessa forma, protegidos dos ataques do maligno, que são ataques que trazem mentira na nossa vida, e buscando viver essa vida de sinceridade e busca constante ao nosso Deus. João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, meus irmãos, das garras de Satanás. A verdade nos permite seguirmos em direção a Cristo. A verdade nos permite discernir o que é falso do que é verdadeiro. A verdade nos afasta de uma vida de pecado para uma vida de santidade, meus irmãos. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas aqui cabe muito bem de novo.
Conheci uma irmã da nossa igreja que era bancária, e certa vez ela disse que quando eles entram no banco, quando eles vão trabalhar, né, com muitas notas, muito dinheiro, eles passam por um treinamento para saberem quais são as características de uma nota verdadeira. Então, as pessoas responsáveis pelo banco, eles pegam uma nota verdadeira e mostram todos os detalhes dessa nota verdadeira. Por quê? Porque a partir do conhecimento da nota verdadeira, eles saberiam distinguir todas as outras que são falsas. Porque a verdadeira tem sinais que só ela tem, que só ela possui. Nenhuma nota falsa consegue imitar aquilo que a nota verdadeira tem. Então, conhecendo a nota verdadeira, eles saberiam que tudo aquilo que não cabe, que não está dentro daquelas características, são notas falsas. Meus irmãos, isso tem muito a ver com a nossa vida. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós buscamos conhecer mais a Jesus, através da sua palavra, porque a palavra de Deus é a verdade, tudo aquilo que for falso, tudo aquilo que Satanás tentar contra nós, que pessoas mostrarem para nós que não seja verdadeiro, nós conseguiremos distinguir, mas nós só conseguiremos se nós conhecermos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, conheça a verdade, se envolva com a verdade, deixa a verdade, que é Cristo, envolver a sua vida, deixa a palavra dele penetrar no seu coração, achar morada, tomar conta do seu ser, para que tudo aquilo que for mentira, ataques do maligno sobre a sua vida, você consiga distinguir e consiga afastar da sua vida. Nós estaremos protegidos, meus irmãos, contra essas mentiras. Se nós realmente conhecermos essa verdade e nos deixarmos envolver por ela, nós estaremos protegidos. E com a verdade, a máscara da mentira cai. A mentira não consegue prevalecer ou ser sustentada diante da verdade, meus irmãos. E por isso está aí a importância desse cinturão da verdade, qual nós devemos colocar. Mas como nós colocamos? Buscando a Deus, meus irmãos, estudando a palavra dele, se relacionando com ele. Uma vida de meditação, uma vida de leitura da palavra. A palavra é a verdade e Jesus se expressa a nós, o próprio Deus se expressa a nós através da palavra dele. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, meus irmãos. É o próprio Deus falando ao nosso coração. Então busque isso, se coloque, se vista com esse cinturão para que você possa estar protegido, para que você possa estar seguro e para que você possa avançar nessa batalha, para que você não possa ser enganado por Satanás, o nosso inimigo, mas para que você possa prosseguir, marchar em passos firmes na direção de Cristo. Vista, meu irmão, esse cinturão da verdade. Cinturão da verdade é vestir a verdade de Cristo. Coloque, se vista com essa verdade, porque ela sustenta a nossa vida. E ela traz consigo a marca da integridade. O cristão precisa ser íntegro, precisa ser aquele que vive de sinceridade, de verdade e fidelidade. E com esse cinturão, a nossa marca, a marca da nossa vida será a integridade. E o cristão precisa ser íntegro, ou seja, viver uma vida verdadeira, não uma vida falsa. Que possamos ser cristãos verdadeiros, que buscam a Deus com verdade, com sinceridade de coração. E que isso reflita na vida de pessoas que estão ao nosso redor vivendo na mentira. Que eles possam conhecer aquele que é verdadeiro, a verdade. E que eles possam seguir essa verdade, assim como nós temos seguido, meus irmãos. E a conclusão que nós tiramos de tudo isso, o cinturão da verdade, é uma das bases da armadura. É uma das bases do discípulo, meus irmãos. É aquilo que sustenta a nossa caminhada, protege contra o nosso inimigo e nos faz sermos como o nosso mestre. Quando nós nos envolvemos com a verdade, nós estamos buscando ser verdadeiros como é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Que esse cinturão faça parte da sua vida, se vista com esse cinturão através de um relacionamento íntimo, buscando a Deus de forma íntima e profunda, e lendo, absorvendo, meditando na palavra dele. Amém, meus irmãos? Que ele te proteja, te abençoe, que ele possa te envolver a tua vida, para que sua mente e seu coração sejam revestidos com a verdade e para que tudo aquilo que for engano seja excluído da sua vida. Amém? Vamos orar, meus queridos? Maravilhoso Deus, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome pelo teu cuidado para com cada um de nós, Pai, pelo cuidado com a tua igreja.
Obrigado porque, Senhor, através da Tua palavra, o Senhor nos traz aquilo que nós precisamos, Pai, nos revestir durante o nosso dia a dia, para não sermos abalados, afetados pelos ataques de Satanás sobre nós, aquele que é o nosso verdadeiro inimigo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos amado de tal forma, que o Senhor tem nos revestido com a Tua armadura santa, Pai. A Tua armadura que, além de nos proteger, também nos faz caminhar, avançar em direção ao Senhor, Pai, na Tua direção. Nós Te louvamos por isso. Eu peço, nos ajude como igreja, como cristãos, como discípulos Teus, a cingirmos a nossa vida com a verdade, Pai, que a verdade possa fazer parte da nossa vida, sempre, para que assim tudo aquilo que vem de engano, de mentira de Satanás não nos aflinja, não tome conta da nossa mente, do nosso coração, mas que possamos viver de integridade, uma vida sincera para com as pessoas, uma vida sincera para com o Senhor, Pai. Que ao olhar para nós, as pessoas vejam o próprio Cristo envolvendo a nossa vida e nos fazendo ser parecidos com Ele. Essa é a nossa oração. Abençoe, Pai, continue nos abençoando, nos fazendo cada vez mais moldados segundo a Tua vontade, Pai, parecidos com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe, que Ele te dê um domingo na presença dEle, que Ele possa continuar ministrando verdades ao seu coração durante todo esse dia, durante todo o tempo. E nos vemos logo mais à noite. Estamos tendo os cultos presenciais novamente. Então, agora não é mais proibida, né, a entrada de idosos, de crianças no templo. Então todos estão convidados e convocados para estarmos juntos, para buscarmos o nosso Deus. Se porventura você quer vir, mas não tem carona ou não consegue vir a pé, mande uma mensagem que, se eu não puder, a gente arruma alguém para buscar você. Ou mande uma mensagem para algum irmão que tenha carro. Tenha essa liberdade. Busque um irmão que tenha carro e pergunte: irmão, você pode me buscar no domingo à noite para participar do culto? Então vamos nos ajudar para que todos possamos estar no culto, adorando, engrandecendo o nosso Deus presencialmente. Estávamos almejando por isso há muitos meses e agora Deus nos possibilitou de novo estarmos juntos presencialmente. Então que a gente possa aproveitar esses momentos para termos comunhão com o nosso irmão e principalmente todos nós, comunhão com o nosso Deus. E o culto, agora lembrando, começa às 19 horas, não é mais às 18. Agora a gente não precisa mais gravar os cultos, né? Por conta das pessoas que já estão no culto, então a gente não precisa mais gravar. Então agora o culto é às 19 horas, não é 19h30 como antes, porque alguns irmãos me falaram que estava sendo tarde, para depois eles irem embora, alguns vão a pé, então estava meio complicada essa situação, então a gente optou por 19 horas, um horário bom, né? Um horário padrão de cultos. Então você está convidado e convocado para estar conosco. Deus abençoe você, toda a sua família e um ótimo domingo a todos. Um grande abraço.